Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de falar um fenômeno, tá, que colabora não só para polarização de hoje em dia, mas também do porquê que as pessoas se conformam tanto em votar nos políticos, principalmente naqueles que caem no segundo turno, né, acabam votando em um dos dois, né, e o porquê que também o voto útil acaba sendo uma opção para a maioria das pessoas, né? Eu não digo necessariamente maioria, né, mas pelo menos para a galera que costuma se pronunciar mais politicamente, tá? O porquê que para essas pessoas o voto útil ele é tão válido, tá? Por conta de um fenômeno chamado conformidade social. A conformidade social é uma necessidade que as pessoas têm de, muitas vezes, contrariar as suas próprias convicções, suas próprias crenças, aquilo que a pessoa acredita ser a coisa correta, ou seja, a sua própria moralidade, para que ela se sinta pertencente a um grupo, né? Para que ela seja socialmente aceita, né? E se sentir positivamente reforçada. Algumas pessoas que já me acompanham já devem ter me ouvido falar sobre reforço positivo e reforço negativo, né? Então, basicamente, o que é? Quando você faz uma coisa que é considerado socialmente aceito, as pessoas pegam e te elogiam, né? Elas falam que você tá certo, te recompensam nas redes sociais, dão like, comentam, né? Dão visualizações. Isso tudo, de alguma forma, te dá prazer, que é o mecanismo do nosso cognitivo de recompensar você positivamente. Então, quando você é recompensado positivamente, isso te estimula a repetir aquela ação. E para que isso aconteça, é muito importante que você esteja num grupo. O reforço negativo já é o oposto. Quando uma pessoa é reforçada negativamente, com xingamentos, com represálias ou até mesmo com dor, né, é uma forma de você aprender que aquilo não deve ser repetido novamente. Então, o conformismo está muito dentro disso, né? Para que a pessoa se sinta reforçada positivamente no meio de um grupo de pessoas, né? Muitas vezes ela acaba suprimindo ou até mesmo contrariando o que ela mesma acredita, né? O que é considerado moralmente correto para essa pessoa. Um exemplo de um teste de conformismo que era bastante interessante de se observar, tanto que se você procurar no Google ou no YouTube o conformismo social, você vai pegar, para esse lado aqui, né? Você vai pegar esse teste aqui que é bem interessante. Qual que era o objetivo desse teste? Nós tínhamos uma linha de observação e 3 linhas de comparação. Qual que era a ideia? Um cara... Eita, meu. Obrigado. Então, o teste era o seguinte: uma única pessoa estava sendo testada, né? Mas fazia-se de conta que um grupo gigantesco de pessoas estavam sendo testadas. A pessoa pedia para fazer um comparativo, né, dentre a linha de observação e as linhas comparativas. A ideia era falar se a linha A, a linha B ou a linha C, qual dessas 3 linhas possuía o mesmo tamanho da linha de observação, né? E tinham várias pessoas lá para responder essas perguntas, para dizer, né, qual era a linha que tinha o mesmo tamanho. Só que de todas essas pessoas, apenas uma estava sendo testada. O resto faziam parte do teste, faziam parte, digamos assim, eram atores contratados. O que acontecia? Propositalmente as pessoas respondiam de forma errada, para saber se a pessoa que estava de fato sendo testada responderia da forma correta ou se ela iria com a manada, por assim dizer. Então, o que foi observado? A maioria das pessoas respondiam o teste de forma correta pelo período de 2, 3 vezes no máximo. E mesmo assim, dava para ver que rolava muito incômodo por parte dessas pessoas. Então, de todas as vezes que as perguntas eram feitas, a pessoa respondia de forma correta 1, 2, no máximo 3 vezes. De um momento para frente, ela começava a responder errado junto com todo mundo. Por quê? Por causa da conformidade social. Ela era mais importante para ela se sentir socialmente aceito do que de fato responder as coisas de forma correta. Aí um outro exemplo de conformidade social, gente, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que eu acho muito interessante, é o exemplo desse elevador aqui, né? Por exemplo, eu vou voltar aqui rapidão só pra gente poder conversar, só para dar a introdução. Geralmente quando as pessoas entram no elevador, é muito comum as pessoas geralmente ou ficarem viradas para a porta, né, do elevador, ou ficarem viradas para frente de um espelho.
né? Nesse caso desse vídeo, é um elevador totalmente transparente, é um elevador cheio de vidros, né? Então, geralmente, nessa situação, as pessoas ficam viradas para a porta. Só que o que aconteceu nesse caso, né? A garota, ela estava esperando o elevador, né? E tinha um cara virado, ele estava de lado para a porta, né? Qual que foi o comum? Ela entrou no elevador, apertou o andar, né? E ficou de frente para a porta, assim como todo mundo faz. Só que ele teve mais 2 atores que entraram e ficaram de lado também. Qual foi a reação da garota? Ela observou, viu que ela era a única diferentona naquele meio e se virou de lado também. Tá certo que aqui não há necessariamente um conflito de ideais ou moral ou coisa do tipo. É uma coisa muito mais simples, né? Mas, pelo hábito, né? O porquê que ela sentiu essa necessidade de quebrar o padrão do comportamento que ela sempre fez e virou de lado junto com todo mundo, né? Só pra ela se sentir menos estranha. Só pra ela se sentir parte daquele grupo que tá ali, sendo que no fundo não ia fazer diferença pra ela. Mas, apesar de nós sermos indivíduos, né, todos nós sermos um único indivíduo, o ser humano ele é um ser social, né? E se localizar, se colocar e se adequar ao grupo, por menor que ele seja ou intimamente ligado a esse grupo ou não, essa necessidade é muito importante e isso é chamado de conformismo social. Vamos continuar vendo aqui o vídeo, né? Porque é bastante interessante as coisas que acontecem depois, olha só. O cara entra e logo em seguida, né? Olha lá, a primeira coisa que ele faz, ele vira de frente pra porta. Chega os atores, são os mesmos atores, percebem, né? Eles pegam e ficam virados de frente pra ele, né? Olha lá, ele estranha. Ele estranha e o que ele faz? Ele pega e vira de costas. Faz sentido? Não, não faz sentido, mas o que faz sentido para as pessoas, né, é se sentir aceito de alguma forma, fazendo parte daquele grupo, né? Olha lá, vamos continuar aqui. Ó, a mesma coisa aqui. Todo mundo virado de costas para a porta. Olha lá, todo mundo estranha, todo mundo acha esquisito. Pensam que até é alguma coisa pessoal a pessoa, né? A quem está sendo testado ali no caso, né? Ó, esse aí se relutou um pouco mais, mas no final das contas ele acabou virando de costas também. Ó, e percebe, em um certo momento todo mundo vira de lado. E ele acaba se posicionando de lado também. Todo mundo vira pra porta. Gente, vocês percebem que existe uma estranheza. Vocês percebem que tem algo esquisito. Ele tem aquela sensação de que tem algo errado. Mas mesmo assim, ele obedece. Mesmo assim, só para se sentir pertencente ao grupo, ele obedece. Então, vamos continuar aqui. E detalhe, que o elevador não sobe. Esse aqui, pessoal, eu achei o mais bizarro. Esse aqui é muito louco mesmo. A garota de roxo aqui, ela é a única que está sendo testada. O restante do pessoal é tudo ator. É tudo ator. A ideia é a seguinte. Toda vez que uma campainha era tocada, todo mundo levantava. E depois sentava. Logo em seguida sentava. Ela levantava, ficava uns momentinhos de pé e sentava, né? E essa garota de roxo é a única pessoa que está sendo testada. O resto é tudo ator. Olha lá. Tocou a campainha, todo mundo levanta, né? Ela observa, acha esquisito. Ela até se questiona, né? Eu tenho certeza que ela se questionou, né, qual que era o objetivo daquilo. Com certeza na cabeça dela aquilo não fez o menor sentido, né? Mas o que acontece? Ela se rende. Ela começa a imitar o comportamento. Para quê? Para se sentir pertencente ao grupo, né? Mais um fenômeno, mais um comportamento que explica o fenômeno do conformismo, né? E nisso nisso eu nem sei se ela de fato se sente positivamente reforçada com esse comportamento, tá? Mas só o fato dela estar fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo e ninguém tá nem reforçando positivamente nem negativamente, já deve ser alguma coisa boa para ela, né? E detalhe, ó, todas as pessoas que faziam parte do teste, todos os atores estão sendo chamados e a dinâmica continua. Até o momento que ela ficou sozinha. Ou seja, não tem ninguém
junto com ela para se sentir, digamos assim, não tem nenhuma pessoa ali para poder repreender ou recompensar ela de qualquer forma, né? Mas mesmo assim, a campanha toca e ela obedece. Já está totalmente condicionada, né? E ela não faz ideia do porquê que isso está acontecendo. Aí o que acontece? Chega mais uma pessoa que não faz parte do teste e ela continua obedecendo. O cara estranha. Ele questiona, ela simplesmente diz, ó, tava todo mundo fazendo e resolvi fazer, né? O que aconteceu? O cara começou a fazer também. O cara simplesmente começou a fazer também. Ninguém sabe explicar o porquê, o treco não faz sentido, mas todo mundo começa a fazer. E detalhe, é muita gente que chega depois e todo mundo começa a repetir. Dessa galera que tá aí, ninguém é ator. Todo mundo tá sendo testado. E mesmo assim a galera obedece sem questionar o porquê que isso tudo tá acontecendo. O que eu quero dizer com isso tudo, pessoal? Agora imagina isso na política. Como que o conformismo consegue transformar as pessoas em massa de manobra para políticos? Agora vocês entendem o porquê que o voto útil acaba tendo um papel tão importante na hora de eleger um político, principalmente no segundo turno. Ah, só tem esses dois? Vamos ter que votar nesse aqui porque esse aqui é menos pior. O ato de conformismo jamais deixaria uma pessoa anular o voto. Tem muita gente que vota em um determinado político, primeiro, para poder falar que votou no político que ganhou, para dar um sentimento de que ela ganhou, de que ela tomou uma decisão correta. Segundo, para se sentir pertencente ao grupo, do grupo de pessoas que votaram em um determinado político, né? E terceiro, isso tudo reforça a pessoa positivamente. Então, o conformismo é mais um elemento que nós, na minha opinião, devemos fazer o máximo possível para escapar. Porque, como dito no início do vídeo, para que você haja de uma forma conformista, para que você se sinta aceito por um determinado grupo de pessoas, para que você se sinta reforçado positivamente, você precisa automaticamente abrir mão daquilo que você acha esquisito, que você acha certo, que você acha errado. Você faz as coisas sem ao menos achar o mínimo de sentido para aquela ação. Entendeu? E o que eu acho mais engraçado é que a capacidade que as pessoas têm de racionalizar essas atitudes. Mesmo essa atitude não fazendo o menor sentido. É muito comum a galera falar, eu vou votar em um determinado político, mesmo ele sendo corrupto, porque eu não quero desperdiçar o meu voto. Sendo que, pra mim, votar em um político corrupto é que desperdiçar um voto. Né? Bom, mas isso é basicamente o vídeo que eu queria trazer hoje, né? A falar um pouquinho sobre o conformismo, né? Apresentar, né, o fenômeno do conformismo para vocês. E isso não é necessariamente uma novidade para muitos que estão vendo esse vídeo. Acho que vocês já viram isso em algum lugar. Mas eu queria muito trazer isso para o contexto político, né? Do como que as pessoas podem entrar, né? E muita gente pode falar, então isso explica o fenômeno da manada. Sim, com toda certeza. O conformismo com certeza tem como digamos assim, uma consequência secundária, né? O fenômeno de manada, né? A necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? Mas é isso, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.